Estamos de volta com o Ceará 2050, falando sobre o desenvolvimento da infraestrutura logística do Ceará. Aqui com a gente o engenheiro André Facó, executivo de infraestrutura e negócios, e o diretor-presidente da ZPE, Zona de Processamento de Exportações, Mário Lima. Uma das ferramentas consideradas exitosas para acelerar os negócios de exportação foi a implantação, no final do ano passado, da DUE, Declaração Única de Exportação, que em apenas 2 meses possibilitou a movimentação de R$1 bilhão em placas de aço. Como é que está, então, essa movimentação, Mário? Bom, primeiro é importante lembrar esse aspecto do modelo tributário brasileiro, né? Que é, infelizmente, o mais complexo que se tem no mundo. É uma coisa que o Estado do Ceará não pode fugir, porque nós estamos dentro do sistema federativo e nós temos que trabalhar dentro dessa máquina tributária, né? É muito complicada. A Receita Federal é o órgão mais importante, o anuente mais importante, na realidade, é o órgão central de arrecadação, da principal arrecadação tributária brasileira. A Receita Federal, ela, ao longo desses anos, ela vem se modernizando dentro dessa salada, vamos dizer assim, de tributos, para tornar esse sistema e contribuir positivamente para que esses trâmites sejam mais rápidos. A Declaração Única de Exportação, ela simplificou bastante, mas não foi a coisa assim de um dia para o outro. Isso aí é fruto de muitos estudos, porque essa questão de zonas francas também, se tem renúncia fiscal muito forte, com repercussão econômica muito maior, é importante que se diga isso, e a Declaração Única de Exportação, ela agilizou essa questão da exportação. O que nós estamos vendo hoje na Receita Federal, nós que vemos isso lá no CIP, no Complexo Industrial Portuário do Pecém, é que esses processos hoje estão correndo muito mais ágeis, né? Nós agora estamos saindo de uma realidade de dizer precisamos mais fiscais, precisamos mais auditores fiscais. Estamos indo para uma realidade que existe um sistema online muito bem elaborado, que se aperfeiçoa dia a dia. Nós também da ZPE, nós criamos um sistema de controle aduaneiro próprio para as operações em regime de ZPE, que isso foi muito exitoso. Esse software, ele é de propriedade da própria ZPE, registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e esse sistema ele é integrado ao Siscomex, e nós vemos o resultado disso de uma forma harmônica e bastante segura, de modo a deixar a Receita Federal bastante à vontade, com condição de planejar outros assuntos, de desenvolver outras melhorias, né, em função da complementariedade também das operações em ZPE. Então, nós vemos isso. O sistema da Receita Federal está passando por modificações. Nós temos notícias também de simplificação de regiões fiscais da Receita Federal. E nós vemos hoje que eles trabalham muito mais sobre a questão da inteligência tributária, do controle tributário, do que propriamente aquela fiscalização, né, física. Vamos abrir container, vamos abrir todos os containers, né? Então, hoje você tem apoio de scanners para fazer a parte de controle portuário, né? Nós temos um sistema, todas as informações online, todas as operações de ZPE, elas são gravadas por 90 dias, todas as informações em tempo real são transmitidas para a Receita Federal, de modo que o sistema hoje funciona muito bem. E eu acho que isso é um grande marco que o Estado do Ceará já atingiu até hoje. E a gente prevê, no espírito de 2050, que nós estamos realmente marchando para uma condição de, apesar do sistema tributário brasileiro, com toda a sua complexidade, a quantidade de índices, de IPIs, de PIS, COFINS, né, Maria Mercante, tudo isso coloca a cabeça do investidor numa expectativa muito difícil, gera uma insegurança, isso é uma realidade. Mas eu vejo que realmente aqui nós estamos caminhando bem, né, com os instrumentos que nós temos. Então nós temos
muito boas condições de crescimento nessa área, com o suporte da estrutura fiscal que nós temos hoje aqui no estado do Ceará. O senhor acha que, assim, juntando esses esforços, a gente falou assim, que né, logística, quando a gente fala em logística, eu acho que o nome já diz, a gente tem que ter todo esse aparato. É importante lembrar, também dentro da linha que o doutor Facó colocou, que nós vivemos a última década do século XX, a primeira década do século XXI, em que nós tínhamos o incentivo fiscal como carro-chefe. Eu vivi isso na época, fui subsecretário de Desenvolvimento Econômico, e o estado do Ceará teve uma vantagem na época de alavancar esse processo a nível nacional, porque tinha condições financeiras, condições fiscais e econômicas que permitiam isso. O estado do Ceará sempre foi um estado em que tem suas contas em dias. Ele é conhecido nacionalmente e internacionalmente por isso. Isso facilitou bastante. Mas agora, na segunda década do século XXI, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a exaustão do Estado brasileiro, né, a nível de condição de dar incentivos fiscais. Né? Hoje, nós vemos que realmente o caminho é a questão da infraestrutura, né? Porque com a infraestrutura você tem custos menores e não precisa de se pagar menos imposto para poder se viabilizar a produção e venda de um produto. Né? Quando se tem estradas melhores, um sistema ferroviário à altura, as coisas tendem para o custo do frete por tonelada ser menor, e é isso que torna o Brasil mais mais competitivo, a proporção que essa infraestrutura se desenvolve. E aqui nós temos essa questão conjugada. Esse planejamento é um planejamento integrado, né? E isso, naturalmente, com o alcance dos investimentos, dos financiamentos que nós vamos precisar para otimizar essa infraestrutura, né? Aproveitando essa condição natural extraordinária que nós temos aqui da plataforma cearense, com suas profundidades, somente nesse trecho em que nós estamos aqui, do trecho do Paracuru até o Mucuripe, e isso dá realmente uma condição de saída portuária muito interessante e um hinterland irrigado com os grandes centros de produção do centro-oeste, sul do Piauí, né, integrado com o norte baiano. Então, isso eu vejo que realmente nós caminhamos muito bem nessa questão do tributo, incentivo fiscal versus desenvolvimento. E os investidores se sentem como? O senhor fala assim, né? Eles estão, como é que eles veem o Ceará como atração? Primeiro aspecto, o Mário colocou muito bem, o Ceará ele tem historicamente um cuidado com a sua condição fiscal que salta aos olhos. Né? E aí isso ficou muito claro nessa última crise que o país passou, o Ceará sempre mantendo níveis de investimento adequado, mantendo as suas contas em dias, e isso é o principal aspecto que o investidor que opta por colocar o dinheiro num determinado local, ele vai olhar. Bom, qual é a segurança que eu tenho que aquele dinheiro aquele investimento que eu fiz, efetivamente eu vou recuperá-lo. Então essa continuidade de responsabilidade fiscal é importantíssima. Logicamente que o país ele está passando ainda por alguma crise institucional, política. A meu ver, o principal aspecto hoje é a questão realmente da Previdência, porque sem ter essa segurança de que o país vai existir até quando, ninguém vai colocar o dinheiro aqui dentro. O outro aspecto, saindo dessa questão fiscal, é o aspecto de ter um ambiente de negócio adequado, seja de confiabilidade, seja de boa oportunidade de negócios e seja de uma integração política adequada com os governos. Quer dizer, os investidores perceberem que o governo efetivamente quer trazer negócios para dentro do seu estado. E o Estado tem dado bons exemplos disso. Né? Não obstante, a gente tem hoje aí uma das companhias de economia mista que o Estado é sócia hoje com um investidor internacional. Um trabalho de 2 anos que foi feito, de muita conversa, de tentar exatamente não somente jogar o Ceará como uma boa oportunidade de negócio, mas dar a confiança que efetivamente aquele negócio ele vai se colocar de pé e vai gerar bons frutos. Então o Estado ele não tem só externado isso, mas agora ele materializou efetivamente como sendo um ambiente de negócio adequado com essa parcerização, na minha ótica, de Roterdã
com o Porto do Pecém, e nos coloca efetivamente na vanguarda. Mas que há, sim, ainda um olhar de certa dúvida sobre o país, isso há, e o Estado, com esse planejamento não de governo, mas de Estado, sai mais uma vez na frente, porque gera realmente um ambiente onde se sabe efetivamente para onde se quer ir. Esse é um outro aspecto, efetivamente, que é muito importante, e eu tenho muita esperança que ao longo desses próximos anos a gente vai ter realmente a melhora na confiabilidade desse ambiente de negócios, e com isso a gente vai ter a vinda de negócios, sejam de capitais de fora, seja efetivamente de investidores internos. Que tipo de indústria falta se instalar aqui? Me lembro que na época do estaleiro ficou naquela, o estaleiro devia vir para cá, porque ia ser bom para a economia, porque ia... O que falta? A gente tem siderúrgica, a gente tem várias outras indústrias que são pilares para a nossa economia, para movimentar aí esse nível de exportação. Tá bom do jeito que está, a gente precisa de um pouco mais para movimentar mais, ficar ainda mais competitivo. O que falta? As políticas adotadas aqui no Nordeste, se você observar a história, se investiu muito em cima de áreas agricultáveis que não dava para, não eram viáveis, né? Aí você vê aí tudo que se realizou nos anos 60, nos anos 70. E nós temos aqui realmente bastante, o retrato hoje do Ceará e o retrato, vamos chamar de Pernambuco e do Ceará, nós temos, Pernambuco tem uma refinaria. Ora, quando se tem uma refinaria, você tem o downstream disso aí, que é as indústrias pós-refinaria, que aproveita a nafta da refinaria, que é o principal produto, que é a base da indústria petroquímica. Pernambuco tende a caminhar nessa área aí. Naturalmente que isso envolve também, como o doutor Facol falou, uma série de condições de ajuste, de captação de investidores internacionais desse segmento petroquímico, que a nafta já está em Pernambuco. E aqui no Ceará nós conseguimos uma siderúrgica, e naturalmente nós precisamos cuidar desse downstream da siderúrgica. Laminadoras, né? Indústrias consumidoras de placas de aço, de lâmina, de aço em bobina, em barras, o que for. Isso é a nossa expectativa para os próximos anos, é o desenvolvimento das indústrias decorrentes aproveitando essa placa que tem aqui. Por outro lado, um aspecto que eu vejo aqui no Ceará é a questão da posição estratégica, como foi muito bem colocado, em que nós não temos nada, mas temos posição estratégica em infraestrutura para se produzir. Então, é vir para cá produzir mais barato e colocar no mercado americano, no mercado europeu, no mercado agora da própria costa oeste americana, costa oeste da América do Sul também, que é um espaço que o Ceará não tinha acesso até o advento da expansão do Canal do Panamá. E são mercados que realmente que podem ser atingidos com a questão da produção aqui no estado do Ceará. Tanto que a siderúrgica hoje do Ceará, metade da exportação dela já está indo para os Estados Unidos e México, né? Aliás, Estados Unidos e México já é cerca de 70% das placas, destino das placas do CSP do Ceará. Você imagina, você entrar no mercado mexicano, um mercado dificílimo, cheio de proteções, e o Ceará está colocando os seus produtos lá através das nossas placas de aço. O que é isso? É custo, né? É condição de produção realmente que tem o preço internacional para competir. E o caso da Zona Franca, ela contribui muito para isso, por causa é um sistema representa também um aspecto também da viabilização do negócio, que é a segurança jurídica. Porque você, quando tem um valor de uma empresa que está aqui ou lá nos Estados Unidos, a mesma empresa, a empresa de lá vale mais, porque lá as condições de risco são menores, o contorno econômico é mais seguro, né? E aqui nós temos essas questões que vão diminuindo o valor da empresa. E, naturalmente, quando se diminui o valor da empresa, os investimentos de expansão daquela empresa se tornam mais difíceis, porque o valor dela é menor. As garantias que se tem para isso são menores.
Então, esse é o caminho. E nós, da questão dos investidores, é preciso agora também, está sendo feito já a questão da internacionalização da infraestrutura cearense também, que agora com essa questão da vinda dos holandeses para participar desse desenvolvimento, significa que nós vamos estar presentes nas principais praças de investidores internacionais, né, vendendo a infraestrutura que nós temos aqui. O caminho é, venha para cá produzir que se tem um custo menor. Né? E segurança jurídica também é diferenciada. Né? É isso que vai ser trabalhado. Para o Estado do Ceará. Questões. Exatamente. Voltando um pouco dessa pergunta que você fez, tem um estudo muito interessante que foi feito por um economista chamado Eduardo Bachar. Ele estudou 70 países e verificou quais eram aqueles países que escaparam da armadilha da renda média. E ele identificou que esses países eles se dividiam em 3 grandes grupos. Todos eles têm em comum o seguinte: nós estamos abertos para o mundo e nós comercializamos os nossos produtos para o mundo, comércio exterior, competitivo. Um deles era exatamente exportavam commodities, grãos, minério de ferro, Austrália, principal exemplo. O outro, produtos acabados, indústria, a indústria do mundo quem é hoje? China. E o outro, tecnologia e inovação, Israel. Né? O Brasil, pela sua dimensão, tem a capacidade de ter as 3 coisas. Se a gente olhar aqui especificamente no estado do Ceará, nós nunca vamos ser grandes produtores de commodities. Nós não temos aqui uma condição natural para isso. Mas nós só podemos ser o porto de exportação de commodities do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Bahia, Piauí. Nós podemos ser o porto de exportação, de projetos de minério de ferro que existem, por exemplo, no Piauí, que existem na Bahia. Do ponto de vista de indústria, essa nossa condição dos portos de entradas também nos colocam numa situação em que eu posso ter essa matéria-prima chegando, sendo produzida aqui, muito mais se estiver dentro, por exemplo, da zona de processamento e exportação, e ela vai sair num custo competitivo que vai alcançar o mundo, independente da distância, mas tendo como principal vetor da competitividade o ganho econômico, o custo baixo. Então, quer dizer, o Ceará tem a possibilidade de exatamente ser, talvez, fazer parte de vários desses grupos, por ter aqui no seu território condições de produção de grãos ou de ter condições de água com facilidade para ter grandes indústrias, mas sim exatamente por essa questão logística propiciar que possa se alternar aí a exportação de commodities ou indústrias aqui, tendo a logística como grande diferencial. E que pé nós estamos com isso? Eu acho o que falta para a gente já A primeira coisa foi um planejamento adequado, e vou usar aí o exemplo que o Mário colocou lá do Porto do Pecém, lá da ZPE, da Ceará Portos, em que um dos primeiros passos para atrair esses sócios que vieram para cá foi eles vislumbrar a possibilidade de negócio. Então o Porto do Pecém ele fez um planejamento até 2030, onde lá está muito bem claro e dito quais são aqueles clusters. O cluster é como se fosse um grupamento de indústrias que integrado propiciam que elas funcionem de melhor forma possível. Eu tenho uma refinaria, tenho uma indústria de plástico aqui do lado. E lá está muito bem dito quais são os clusters que são efetivamente atrativos, olhando o mundo, para serem instalados ali no Porto do Pecém. É o cluster de energia, são as térmicas que existem lá. É o cluster siderúrgico, é a siderurgia que tem lá, que pode ter outras indústrias, por exemplo, de produção de produtos brancos, né, que se fala, geladeiras, eletrodomésticos e tudo mais. É a produção efetivamente química, tendo uma refinaria, tendo indústrias químicas do lado, juntamente com a tancagem. Então, quer dizer, lá está muito claro o que é que efetivamente o governo, e especificamente a empresa hoje CIP, tem que buscar para povoar aquele complexo industrial do Pecém. A primeira questão é ter um planejamento e depois é cair em campo para convencer de que esse local aqui ele é atrativo e ele vai gerar bons negócios. Ótimo. Então vamos fazer a nossa última pausa. No próximo bloco a gente continua falando sobre isso. Daqui a pouquinho a gente volta. Apoio Cultural Via Direta.